pessoal. Então, mais uma semana, mais um outro olhar, mais um olho vivo, né? Essa semana a gente traz a capa minimalismo, né? A própria capa a gente já traz um conceito sobre isso, sobre esse estilo de vida, né? Que prega que a gente se desapegue de tudo que é supérfluo, né? Que a gente priorize as nossas escolhas, a gente tenha repense nosso olhar, né? Repense tudo que a gente consome, tudo que a gente pratica, que a gente faça isso dando prioridade ao essencial, né? Basicamente o minimalismo prega isso. E a gente traz, né, para falar um pouquinho sobre esse estilo de vida, sobre como se tornar minimalista, né, sobre as histórias de algumas pessoas, a gente traz aqui 3 personagens, né, pessoas que eu tive o prazer de conhecer essa semana, maravilhosas, né. Então, a primeira delas é a Isis Rocha, que ela trabalha como coach de alinhamento vibracional e também é mentora para negócios autênticos, né? Então, Isis, ela conta a história dela de que tudo começou quando ela precisou, em uma fase da vida dela, por um momento profissional, fazer com que tudo coubesse em uma mala, né? Então, como ela viajava muito e tal, então ela precisou que as coisas que ela tinha fossem reduzidas ao máximo, assim. E ela conta também, que é uma coisa que eu achei muito legal, que toda vez que ela viajava, que ela ganhava alguma coisa, ou que ela comprava alguma coisa, ela pegava uma das coisas que ela tinha e deixava pelo caminho, né? E fazia disso ou um presente para alguém que ela gostava, uma doação, né? Então era uma forma dela estreitar laços também, né? Com o minimalismo, ele se projetou para além dessa questão das relações de consumo mesmo, né? De reduzir o que você compra, o que você gasta, mas também de aproximar pessoas, né? Então, até nisso eu acho que o minimalismo é bem bacana. Então, enquanto Naira se localiza em relação a outra pessoa que ela entrevistou, é, também uma questão ampla, são vários temas que podem ser pensados aí, inclusive que vão desde da filosofia, ou seja, do desapego, até mesmo a questão problemática de estrutura que nós temos na sociedade, que é a questão do lixo. Então, nós já ouvimos falar muito disso, que nós somos os únicos animais que produzem lixo, né? Então, essa questão do excesso, essa questão da quantidade absurda de coisas, também pode ser repensada, além, que eu também acho a questão ainda maior, da questão filosófica, ou seja, de você se desfazer de uma coisa e que outra pessoa, de alguma maneira, se conecte a você e que isso vá passando por meio de uma coisa que pode ser também bem prejudicial, que é o consumismo, né? Sim. E aí, retomando aqui nossos personagens, eu também conversei com Úrsula Freitas, né? Ela que é gastróloga, ela recentemente foi morar em São Paulo e ela me contou, assim, uma história muito legal de que ela... essa questão de ter preferências minimalistas sempre acompanharam, né? E não só no que diz respeito a consumir, mas em tudo mesmo, nas relações, né? No gosto dela pela arte, pelo que a cerca, ela sempre teve essa tendência minimalista. E ela disse que se mudou agora recentemente para São Paulo e que conseguiu fazer as malas assim de um jeito super compacto, né? Uma mudança, falando, Nera, eu gastei tantos quilos em tal mala, tantos quilos em não sei o quê. E eu aqui acho isso é que uma isso foi conquista super legal. também, né? Porque fazer Exatamente. mala... Fazer mala é um negócio super trabalhoso e ela conseguiu realmente reduzir. Então, como esse estilo de vida se tornou uma coisa bem orgânico mesmo, né? Sim. E além da Úrsula e da Isis, eu conversei também com o Vitor Almeida, né? Vitor, ele é terapeuta Reiki e também é doula. E aí, Vitor fala que a questão de ele se adaptar ao estilo de vida minimalista veio antes mesmo ele descobriu o que era minimalismo, né? De se começar a conversar sobre o que é isso, do conceito, né? Então já foi uma coisa bem natural para ele de se ater ao essencial. E aí ele coloca que essa questão que influencia a gente a consumir muito, né? A gente ser consumista, a gente ter muitas posses, muitos bens e acumulá-los, isso atrapalha até que a gente sinta melhor, né? Que a gente aprenda melhor. Exato. Então, um mundo que é poluído de informação, de bens de consumo e tal, e isso faz com que a gente, até os nossos sentimentos essenciais, eles sejam restringidos, né? Acho muito legal quando ele coloca Aí isso. eu já queria pegar a ponte, como sempre, né, com o editorial que você escreveu sobre, porque, como eu falei, o minimalismo, ele é mínimo no nome, mas é uma amplitude de temas que podem ser abordados aí. Inclusive, aquela máxima do Saint-Exupéry, né, sobre o essencial também ser invisível aos olhos e a questão de que você cativa as pessoas e fica responsável por elas.
Então, Nayara traz essa discussão sobre essa relação também, essa afetividade que acontece entre essas pessoas. Então, você comentaria o editorial agora e depois eu retomo com o editorial e a reportagem central. O nosso editorial essa semana fala sobre responsabilidade afetiva, que é um termo que eu conheci há pouco tempo, né? E aí eu comecei a ler algumas coisas sobre, e basicamente ele diz respeito a uma questão assim que deveria ser, que é o que eu pontuo no editorial, que deveria ser instintiva, né? Deveria ser natural, mas que não é. Que é simplesmente você ter responsabilidade sobre as consequências que você causa em quem está ao seu redor, né? Você se relaciona e você tem que ter noção de que tudo aquilo que você faz gera um impacto na outra pessoa, né? E muita gente não tem essa responsabilidade de saber que o que eu faço te prejudica ou te beneficia de alguma maneira, né? Impacta, né? Exatamente, impacta. E exatamente. Então, agora fazendo essa amarração, né, desses dois textos que eu mencionei, então a questão de como você impacta o mundo que você vive. Pode ser nas relações que você tem com as pessoas, ou seja, o que o editorial traz sobre você ser responsável pela sua afetividade, ou seja, saber que cada pessoa que se relaciona com você, ela acaba também recebendo algo de você e você deixa alguma coisa nessa pessoa. Assim como o minimalismo traz a questão de que você tem coisas, mas às vezes é bom repensar, ou muitas vezes é bom repensar sobre a quantidade dessas coisas na sua vida e o impacto que ela tem também. Ou seja, de como essa quantidade ela acaba podendo atrapalhar, inclusive, ou melhorar a sua vida se você repensar. Então a gente viu o exemplo da mala, que são exemplos práticos, e eu também mencionei o do lixo, né? Porque quando nós não usamos, descartamos, e para onde vai esse lixo? É uma reflexão a ser colocada, né? Hoje, vai falar mais alguma coisa sobre o jornal? Sim, vou passar aqui só rapidamente pelo restante da edição, né? A nossa sessão Amor na Prática, essa semana, ela traz o Externato São Francisco de Assis, né, que é uma instituição reconhecida aqui no estado, vem há 54 anos prestando serviço às comunidades, a crianças, e ela está em uma situação financeira muito difícil, né? Então, a gente fala um pouquinho da história do externato e de como a gente pode ajudar essa continuidade do trabalho deles, né? A gente fala também na sessão Religião e Opinião sobre espiritualidade sem religião, né? A gente propôs a alguns líderes religiosos essa pergunta: é possível vivenciar a espiritualidade sem ter essa vinculação necessariamente com uma religião, né? Então a gente tem aqui um representante espírita, um evangélico e um católico respondendo essa questão, né? E na nossa edição online, lá no site, né? Inclusive a gente queria convidar vocês para ir lá no site, né, conhecer, dar uma olhada e baixar a edição PDF, né, a edição do celular, fazer o download, né, .sinforme.com.br. E aí, a versão do site, ela contém também a entrevista com Jonathan Rezende, né, ele que é um performer, ator, bailarino, circense, enfim, multiartista, né, que está vivendo nos Estados Unidos, ele está em Nova York há 4 meses, e aí ele conta um pouco dessa experiência, né, da experiência dele também na trajetória da arte, né, e como ele está vivenciando isso, né, essa oportunidade de estar por lá, que é uma cidade cosmopolita, né, uma metrópole, exatamente. E tá falando de vivenciar hoje, já que Nayara tá falando sobre esses temas, ela que fica responsável pela dica. Qual a dica da semana, Nayara? Então, tem uma das dicas, né, ela já está no próprio corpo aqui do texto, que é o documentário Minimalismo, né, e que está na Netflix, inclusive. E a outra dica que eu tenho para dar é o YouTube, né, é o canal da vlogger Marielle Malmo. Ela se tornou minimalista há algum tempo e aí ela tem vários vídeos falando de como é possível se tornar minimalista, o porquê disso, né, de como fazer esse detox minimalista. Então tem algumas questõezinhas lá que ela levanta. Pronto, então ótimo, né? Ótima dica. Até eu vou dar outras acessadas nele. É isso aí, gente. Então, vejam o nosso outro olhar, vejam o Olho Vivo. O Olho Vivo, façam download, façam, enfim, acessem. Visitem o site, Exatamente. Enfim, comuniquem-se, compartilhem. Estamos aqui, estamos aí com vocês também, né? Isso aí. Tchau, Tchau. tchau.